Bem-vindos de volta às histórias do Divã. Se você gosta de histórias terapêuticas, de histórias que acontecem no set terapêutico, de como que as coisas aconteceram para que me levasse ao divã, então estou trazendo minhas histórias, mas que podem ser as histórias de vocês também. Então, como é que a gente está fazendo aqui, né, por esse canal? Eu estou contando primeiro a minha história, desde a infância, adolescência, para vocês irem vendo as coisas que foram reforçadas ao longo desse caminho, né? Sentimentos de humilhação, sentimentos de rejeição, abandono, muita coisa assim, que me levaram lá na vida adulta ao divã. Então, para isso eu estou contando as histórias, né? Eu acabei de contar uma história onde eu falei da rejeição do namoradinho, eu com 12 anos, que mandei a cartinha para ele e ele me humilhou publicamente. Então, agora eu vou contar uma história que foi melhor, essa história. Pelo menos teve alguma coisa boa. Então, como eu estava falando para vocês, na adolescência eu fiquei rebelde, assim, fiquei bastante, assim, dona de mim. Eu nunca deixei essas coisas me abalarem, principalmente porque tinha passado por muitas dores. E eu disse, não, eu tenho que cuidar da minha vida e tenho que seguir. E assim foi. E aí, eu na escola tinha um menino que ele era, sabe, o menino popular da escola, que todo mundo gosta dele, acha ele interessante, e esse menino se interessou por mim. Eu não gostava dele, não sentia absolutamente nada por ele. Eu tinha 13 anos, era muito novinha, então era sempre namorinhos assim, muito superficiais, tá, gente? O outro que eu gostava do menino e ele não me quis e me humilhou publicamente, e esse eram sempre namorinhos assim, coisas de adolescente mesmo. Né? Hoje em dia a coisa tá pior, tá bem diferente, mas na época não. A época era bem tranquilo isso e era um namorinho mesmo. E aí ele começou a ficar dando em cima de mim, querendo ficar comigo e tal, só que minha família era muito rígida, meus avós, quando eu largava, minha avó ia me buscar, ela ia me levar na escola, eu não tinha nem tempo de namorar, não tinha como a gente se ver, sabe? Só na escola mesmo, na escola eu também tinha que estudar, e como eu estudava nessa escola desde criança, qualquer coisa que acontecesse, eles contavam para minha avó, então não tinha como a gente namorar. E aí ele disse, não, mas eu quero namorar com você na sua casa. A gente chamava isso antigamente, vou namorar em casa, que era uma coisa mais séria, quando a gente levava para casa. E aí eu disse, eu acho que o meu avô não vai querer. Eu só tenho 13 anos e tudo mais. Aí ele, não, mas eu vou lá falar com ele. Aí eu cheguei em casa e falei para minha avó, falei, olha, eu tô com o menino na escola, tô namorando, você gosta dele? Mais ou menos, mas eu tô com ele. Aí, não, eu prefiro que você namore em casa do que você namore na rua. Porque aqui era aquela história, aqui a gente tá vigilante. E na rua a gente não sabe o que é que tá acontecendo. E aí ela falou pro meu avô fez, não, manda ele vir aqui, porque daqui você não sai com ele para lugar nenhum. Aí eu, tudo bem. Ele foi lá, falou que meu avô, a gente começou a ter esse namorinho em casa. Não durou muito tempo não, tá, gente? E aí a gente começou a namorar, não sei o que, ficava conversando na frente de casa. Muitas vezes meu avô ficava lá com a gente, porque era assim antigamente, né? Como eu já falei para vocês, eu tenho um pouco mais de 40 anos, então isso faz muito tempo, mais de 30 anos. E aí, tudo bem, a gente estava naquele namorinho e quando eu cheguei na escola, no outro dia, quando a gente já estava namorando, todo mundo sabia, uma garota me procurou e disse para mim assim, olha, você está com fulano de tal porque ele é meu namorado. Dizendo que ela era a namorada dele. Eu disse, estranho, porque ele está namorando comigo. Inclusive, falou com meus avós ontem. Que história maluca é essa? Pois é, porque ele não presta, ele está comigo e com você. E isso é um absurdo. Eu digo, concordo, se isso é uma verdade. E ela estava com mais amigas dizendo que, de fato, ele namorava com ela. Ela era bem mais velha do que eu, sabe? Eu acho que eu tinha 13, ela devia ter 17. E ele deveria ter uns 16 para 17 também. E aí eu sei que foi comprovado que de fato ele ficava com ela e comigo. E era aquela história machista, sabe? Tipo assim, era ele me queria como namorada séria e ficava se relacionando com ela porque ela já estava em outra história, né? Em outro patamar na parte até da vida, né? Da intimidade. E comigo não tinha como acontecer aquilo. E aí ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos marcar eu e você lá na quadra, a gente desmascara ele e a gente vai mandar ele escolher com quem ele quer ficar. E quando ele escolher, a gente diz que não vai ficar com ele. Na verdade, a gente não vai mandar ele escolher, não. Eu e você vamos lá e vamos terminar com ele, as duas juntas. Eu achei justo, sabe? Falei, poxa, realmente é justo. Se ele está comigo e com ela, é justo que a gente faça isso com ele mesmo. E eu falei, não, tá fechado, vamos marcar isso para amanhã, tal hora. A gente marcou o horário na quadra para encontrar com ele lá.
Só que ela era muito popular na escola, todo mundo conhecia ela, que ela já estava lá há muito mais tempo que eu, né? Ela já tinha 16, 17 anos. E aí ela começou a anunciar isso na escola, que ia ter esse evento. Eu nem sabia, que eu era bem discreta, que ia ter esse grande evento de a gente terminar o relacionamento com ele, as duas. E aí ela estudava em outra sala. E nessa outra sala, uma amiga minha também estudava. E ela falou assim para minha amiga não, para as amigas na sala. Ela tá pensando que eu vou perder ele, eu não perco ele não. Chega lá, a gente vai terminar e eu fico com ele depois. Eu tenho que tirar ela do caminho. Gente, quando a minha amiga me contou isso. Porque assim, apesar de tudo que eu passei, desde então eu era muito competitiva. Eu sempre fui muito assim, até hoje, eu não suporto quem tenta me colocar, me querer me passar para trás, querer me sacanear. Isso aí não vai funcionar comigo, porque vai dar errado. Isso é certo que vai dar errado. Aí, quando eu soube disso, ela disse isso, foi. Aí eu, tá bom. Eu disse, vamos lá. Chegamos lá na quadra, né, no outro dia, eu já estava com tudo armado na minha cabeça. Quando chegou lá na quadra, ele me viu chegando, ele me abraçou, eu sentei perto dele e a quadra lotada, gente. E começou e ele sem entender nada do que estava acontecendo. Aí ela chega, eu sentada com ele assim, aí ela chega e disse, a gente está aqui para mandar você escolher. Ela disse que não ia pedir para escolher e de repente ela pede para ele escolher. A gente está aqui para mandar você escolher com quem você quer ficar. Aí ele disse, como assim escolher? Você tá comigo e tá com ela. Ele, não tenho nada com você não, minha namorada é ela. Eu não tenho nada com você. Eu escolho ela sempre, eu escolho ela. Aí ela fez, mas ela não vai ficar com você, porque nós viemos aqui para terminar com você. Eu disse, quem disse? Eu não vou terminar com ele não, vou ficar com ele sim. Menino, foi aquele caos, minha gente. Aí tu, ele escolheu fulano comigo, né? Dizendo que o pessoal me escolheu, batendo palma e ela humilhada. E eu olhando para ela assim, bem na cara de pau, sabe? Pelo que ela fez, né? Ela queria me passar para trás, o que terminou se ferrando foi ela. E aí foi aquela coisa toda, lá vai embora. Ela saiu da quadra bastante humilhada, eu fiquei com pena. Mas quando ela saiu, aí ele disse, eu acho que essa mulher é louca, não sei o que. Eu disse, olha, eu fiz isso para poder ela não achar que eu era algum idiota, mas eu não vou ficar com você também. Então, eu estou terminando com você porque você estava com ela sim. Não, mas não tinha nada a ver, o negócio com ela não era nada sério, não interessa. Então, a gente já termina por aqui. Eu terminei com ele também, só que foi uma coisa muito discreta entre nós, que ele ficou depois tentando voltar e ninguém ficou muito sabendo que a gente terminou. Mas essa garota ficou louca. Ela começou a querer se juntar com essas coisas de muitas meninas para me pegarem. Eu passei por uma situação horrível, assim, passei alguns meses sendo ameaçada por ela, meu avô teve que ir na escola, olha, foi assim, o caos. Mas foi uma história que para mim foi boa, porque eu me senti escolhida, que eu nunca tinha sido escolhida, e que eu pude também ver uma pessoa que tentou me passar para trás levando uma rebordosa, sabe? Porque sempre era desse jeito, as pessoas tentando me passar para trás e eu sendo pega de surpresa. E dessa vez eu consegui dar a volta por cima e senti o gostinho da vitória. Enfim, gente, essa é a história de hoje, minha história. E com o tempo vocês vão entender como é que tudo isso me levou ao divã. Muito obrigada.